Você está prestes a descobrir algo que permaneceu oculto por décadas. Algo que eu, Padre Pio de Pietrelcina, carreguei comigo durante anos de silêncio e oração. Algo que poucos tiveram a coragem de revelar, porque o mundo não estava preparado. Mas agora, neste momento exato em que você me assiste, em que seus olhos encontram estas palavras, em que seu coração pulsa com aquela mistura de esperança e desespero, que só quem conhece a luta diária contra a pobreza compreende. Agora chegou a hora. Janeiro de 2026 está diante de você, como uma porta entreaberta. E eu vim trazer a chave. Os números sagrados existem. Eles sempre existiram. Não são invenção minha, não são superstição, não são coincidência. São uma linguagem que o céu usa para falar com aqueles que têm fé suficiente para escutar. Durante toda a minha vida terrena, eu vi sinais. Números que se repetiam em momentos de graça, sequências que apareciam quando o divino queria chamar atenção para algo importante. E sim, houve momentos em que esses números tocaram a vida material das pessoas de formas inimagináveis. Formas que envolviam dinheiro, prosperidade, libertação das correntes da miséria. Você que me assiste, agora carrega um peso nos ombros, eu sei disso. Não precisa me contar, eu sinto. Da mesma forma que sentia as dores daqueles que vinham até mim em San Giovanni Rotondo, buscando alívio, buscando cura, buscando um milagre. Você também busca um milagre. E não há vergonha nisso. Não há pecado em desejar sair da pobreza. Não há maldade em querer proporcionar uma vida melhor para a sua família. Pelo contrário, o desejo de prosperidade, quando nasce de um coração puro, é uma forma de oração. Mas deixe-me ser claro desde já. Estes números sagrados que vou revelar não são uma fórmula mágica. Não são um atalho que dispensa sua fé. Não são um truque que funciona para qualquer um, em qualquer circunstância. Eles são uma ponte entre sua necessidade humana e a providência divina. E como toda ponte, exige que você dê o primeiro passo. Exige que você atravesse com fé. Exige que você confie, mesmo quando tudo ao seu redor diz que é impossível. Durante anos, eu carreguei nas mãos as marcas dos cravos de Cristo. 5 feridas que sangravam, que doíam, que me lembravam constantemente do preço do amor divino. 5. Este número me perseguiu, me definiu, me transformou. E não foi por acaso. Nada na vida espiritual acontece por acaso. O 5 é o número da graça manifesta na matéria. É o número dos sentidos através dos quais experimentamos este mundo. É o número dos dedos de uma mão estendida para ajudar. E é um dos números sagrados que você precisará conhecer. Mas antes de revelar os números, você precisa entender algo fundamental. Algo que mudará completamente a forma como você vê o dinheiro, a sorte, a riqueza. Durante décadas te ensinaram que a pobreza é virtuosa, que o sofrimento material te aproxima de Deus, que desejar prosperidade é uma forma de egoísmo. Mas isso é uma distorção terrível da verdade, uma mentira que mantém milhões de pessoas acorrentadas em vidas de miséria desnecessária. Eu vi pobreza de verdade, vi famílias inteiras passando fome, vi crianças sem sapatos no inverno rigoroso, vi mães chorando porque não tinham como alimentar seus filhos. E em nenhum momento, em nenhuma dessas situações, eu senti que Deus estava satisfeito com aquilo. O Criador não se alegra com a miséria de suas criaturas. Não encontra prazer no sofrimento desnecessário. O que Ele deseja é que você use os recursos que Ele coloca à sua disposição. E sim, a loteria pode ser um desses recursos. Você hesita. Eu sinto sua hesitação. Como pode um padre, um santo, falar sobre loteria? Como pode alguém que carregou estigmas e viveu em pobreza franciscana defender a busca por riqueza material? Mas você não entende. A pobreza franciscana é uma escolha, uma renúncia voluntária feita por amor a um chamado superior. Não é uma condenação imposta a todos, não é uma obrigação universal. E, principalmente, não é o mesmo que a miséria que você enfrenta. A miséria não escolhida, a pobreza que te foi imposta,
Pelas circunstâncias, essa não tem nada de virtuosa. É apenas sofrimento. E Deus quer te libertar dela. Os números sagrados que vou revelar vieram até mim através de anos de oração contemplativa. Eles se manifestaram em visões, em sonhos, em momentos de êxtase místico. Apareceram repetidamente em situações onde o divino estava claramente atuando. E ao longo do tempo, comecei a perceber um padrão, uma linguagem numérica que o céu usava para comunicar sua vontade, para apontar caminhos, para abrir portas. O segundo número sagrado é o 7, sempre foi o 7, desde a criação do mundo em 7 dias até os 7 sacramentos que nutrem a alma. Este número representa a perfeição divina, manifestada no tempo. Durante meu ministério, quantas vezes o número 7 apareceu em situações de cura? Quantas vezes pessoas me procuravam após 7 dias de sofrimento? Quantas vezes a graça chegava na 7ª hora? O 7 é o número da completude, do ciclo que se fecha para que um novo possa começar. E em janeiro de 2026, o 7 carrega um poder especial. Janeiro, o primeiro mês. O mês dos recomeços e das promessas renovadas. Mas não é qualquer janeiro. É o janeiro de 2026. E aqui está algo que poucos percebem. 2 mais 0 mais 2 mais 6, igual a 10. E 10 é a soma de 1 mais 0, igual a 1. O número do início absoluto, do ponto de partida, da unidade com o divino. Janeiro de 2026 é um portal, uma abertura temporal onde as possibilidades se multiplicam, onde o impossível se torna possível. Mas você precisa agir com sabedoria. Não adianta simplesmente jogar números aleatórios e esperar que a sorte chegue. Os números sagrados exigem reverência, exigem preparação, exigem que você se coloque em estado de graça. E o que significa isso? Significa limpar seu coração de rancor, significa perdoar aqueles que te feriram, significa reconhecer suas próprias falhas e pedir perdão por elas, significa entrar em alinhamento com a vontade superior. Durante anos, pessoas vinham até mim pedindo milagres, queriam cura instantânea, queriam soluções mágicas para problemas complexos, e muitas vezes eu precisava dizer: o milagre já está disponível, mas você precisa se abrir para recebê-lo. Sua mente está fechada, seu coração está endurecido. Como pode a graça entrar em um vaso que não está preparado para contê-la? E o mesmo se aplica aqui. Os números sagrados são a chave, mas você precisa estar pronto para usar essa chave. O terceiro número sagrado é o 3, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em uma única essência divina. Este é o mistério central de nossa fé, e este mistério se manifesta de inúmeras formas na realidade material. 3 dimensões espaciais, 3 estados da matéria, 3 fases da vida: nascimento, existência e morte. O 3 é o número da manifestação completa, do pensamento que se torna palavra, que se torna ação. E quando você combina o 3 com os outros números sagrados, algo poderoso acontece. Agora preste atenção, porque vou começar a tecer esses números em padrões. O 5 das feridas sagradas, o 7 da perfeição divina, o 3 da manifestação trinitária. Estes são os pilares. Mas há mais. Há o número que poucos conhecem, o número que raramente é mencionado, o número que carreguei em segredo durante anos porque sabia que o mundo não estava preparado para compreendê-lo. 43. Este é o número oculto. Durante 43 dias, após receber os estigmas, eu permaneci em um estado alterado de consciência. Não era bem um sofrimento, embora houvesse dor. Não era bem um êxtase, embora houvesse alegria. Era algo intermediário, uma ponte entre o humano e o divino. E durante esses 43 dias, recebi revelações sobre o futuro, sobre a natureza da prosperidade, sobre como o céu intervém nos assuntos humanos de formas que parecem impossíveis. O 43 é a soma de 4 mais 3, e o 4 é o número da estabilidade material, as 4 estações, os 4 elementos, as 4 direções cardeais.
É o alicerce sobre o qual a realidade física se sustenta. Quando você une o 4 da matéria com o 3 do espírito, obtém o 43. A perfeita união entre o material e o espiritual, entre sua necessidade terrena e a provisão celestial. Você está começando a entender? Os números não são isolados. Eles conversam entre si, formam padrões, criam harmonias. E quando você os utiliza conscientemente, quando você os escolhe com intenção e reverência, eles se tornam uma linguagem que o universo reconhece e responde. Mas há outro número, um número que muitos consideram azarado, um número que as pessoas evitam por superstição, e, no entanto, é um dos mais poderosos números sagrados, o 13. Sim, 13, Jesus e seus 12 apóstolos, 13 pessoas à mesa na última ceia. Muitos veem isso como um presságio de traição, de sofrimento, de morte. Mas esquecem o que veio depois. Esquecem a ressurreição. Esquecem que após a aparente tragédia, veio a maior vitória da história. O 13 não é o número do azar. É o número da transformação através do sofrimento, da morte do velho para que o novo possa nascer. E você, que está assistindo agora, você conhece esse processo. Você já morreu 1000 vezes. Cada conta que não conseguiu pagar, cada oportunidade que perdeu, cada vez que precisou escolher entre dignidade e sobrevivência, essas foram pequenas mortes. Mas a ressurreição está chegando. Janeiro de 2026 é o seu terceiro dia. O dia em que você sai do túmulo da pobreza e entra na luz da abundância. Os números sagrados para janeiro de 2026 são 5, 7, 3, 43, 13 e mais um número que ainda não revelei. Este último número é pessoal, é único para cada pessoa. E você vai descobri-lo através da oração. Sim, da oração. Porque estes números não funcionam mecanicamente. Eles não são uma fórmula fria e calculada. São uma comunicação viva entre você e o divino. Aqui está o que você deve fazer. Durante 7 dias antes de fazer seu jogo, você vai dedicar pelo menos 15 minutos por dia à oração silenciosa. Não precisa ser uma oração elaborada. Não precisa usar palavras bonitas ou fórmulas decoradas. Basta sentar em silêncio, fechar os olhos, colocar a mão sobre o coração e pedir orientação. Pedir que o 6º número, o seu número pessoal, seja revelado. E ele virá. Pode vir em um sonho. Pode aparecer repetidamente durante o dia. Pode surgir em uma conversa casual. Pode estar no número de uma casa que você passa. O divino tem infinitas formas de se comunicar. Você só precisa estar atento. Mas há algo crucial que você precisa entender. Algo que pode fazer toda a diferença entre receber a bênção ou deixá-la passar. Quando você ganha, e sim, eu disse quando você ganha, você não pode guardar tudo para si. A prosperidade que vem através da graça divina traz responsabilidades. Você precisa se comprometer, antes mesmo de jogar, a compartilhar parte dessa riqueza. Não estou falando de grandes somas. Estou falando de um compromisso sincero de ajudar outros que estão na mesma situação em que você está agora. Durante meu ministério, vi muitos milagres de prosperidade. Vi pessoas que estavam à beira da falência receberem heranças inesperadas. Vi negócios que estavam condenados virarem da noite para o dia. Vi dívidas impossíveis serem perdoadas de formas misteriosas. Mas sabe o que todas essas histórias tinham em comum? As pessoas envolvidas sempre tinham um coração generoso. Mesmo na miséria, encontravam formas de ajudar quem tinha ainda menos. E essa generosidade criava um canal através do qual a abundância divina podia fluir. Você pode estar pensando, mas Padre Pio, eu não tenho nada para dar, mal consigo sobreviver. Como posso prometer compartilhar algo que ainda nem recebi? E eu te digo, é exatamente aí que está o teste da fé. A verdadeira generosidade não começa quando você tem em abundância. Começa quando você não tem quase nada e ainda assim está disposto a compartilhar. É essa disposição, essa abertura de coração
que abre as comportas celestiais. Então faça este compromisso agora. Antes de jogar seus números sagrados, antes de comprar seu bilhete, feche os olhos e diga, em voz alta, ou em silêncio se preferir: se eu for abençoado com esta prosperidade, comprometo-me a usar parte dela para aliviar o sofrimento de outros. Não saberei guardar tudo para mim. Serei um canal de bênçãos, não um reservatório. Este compromisso é parte essencial do ritual. Sem ele, os números perdem seu poder. Agora, deixe-me falar sobre o timing. Janeiro não é um mês qualquer. É o mês de Jano, o deus romano das portas e dos começos. É quando o ano novo se abre, quando as pessoas fazem promessas, quando a energia coletiva está voltada para a mudança e renovação. Esta energia coletiva importa. Ela cria ondas no campo espiritual que você pode aproveitar. E em janeiro de 2026, especificamente, há um alinhamento. Alinhamentos planetários que os antigos conheciam, mas que a modernidade esqueceu. Alinhamentos que amplificam certas frequências, certas possibilidades. Você não precisa entender a mecânica celestial. Não precisa ser um astrólogo ou místico. Só precisa confiar que há forças maiores em jogo, forças que querem te ajudar, forças que estão conspirando a seu favor. E os números sagrados são a linguagem que você usa para se conectar com essas forças. Quantas vezes, durante minha vida, as pessoas me perguntavam: Padre Pio, como você faz os milagres? E eu sempre respondia a mesma coisa: eu não faço nada, sou apenas um instrumento, um canal. A graça flui através de mim, não de mim. E o mesmo se aplica a você. Quando você usa os números sagrados, você não está manipulando a sorte. Você está se tornando um canal através do qual a prosperidade divina pode se manifestar. Você está dizendo: estou pronto, estou aberto, estou disposto. E há uma última coisa sobre os números que preciso te contar. Algo que pode parecer estranho, mas é absolutamente essencial. Depois que você jogar seus números, depois que você fizer sua aposta, você precisa soltar, precisa liberar. Não pode ficar obsessivamente checando resultados. Não pode ficar ansioso e preocupado, porque a ansiedade bloqueia o fluxo. A preocupação fecha as portas que a fé abriu. É como plantar uma semente e depois ficar desenterrando para ver se ela está crescendo. Você destrói o processo. Então, faça assim. Jogue seus números com reverência e intenção. Faça seu compromisso de generosidade. E então entregue. Entregue completamente. Confie que o que for para ser, será. E continue vivendo sua vida. Continue trabalhando. Continue cuidando de suas responsabilidades. Continue sendo a melhor pessoa que você pode ser. Porque os números sagrados funcionam melhor quando você não está desesperadamente agarrado ao resultado. Eles fluem naturalmente quando você está em paz. Eu sei que isso é difícil. Quando você está afogado em dívidas, quando não sabe como vai pagar o aluguel do próximo mês, quando seus filhos precisam de coisas que você não pode dar, como é que você solta? Como é que você fica em paz? E eu te digo, através da fé. Fé não é a certeza de que tudo vai dar certo do jeito que você quer. Fé é a confiança de que, não importa o que aconteça, você será cuidado, que há um propósito maior, que mesmo nas provações, você não está sozinho. Durante meus anos com os estigmas, houve momentos de dor insuportável, momentos em que eu implorava por alívio, e às vezes o alívio vinha. Outras vezes não, mas eu aprendi que a dor tinha um propósito. Ela me ensinava compaixão, me conectava com o sofrimento de Cristo, me tornava um melhor instrumento de cura para outros. E suas dificuldades financeiras, por mais dolorosas que sejam, também têm um propósito. Elas te ensinaram humildade, te deram empatia, te prepararam para usar a prosperidade com sabedoria quando ela chegar. Porque a verdadeira riqueza não é o dinheiro em si. É o que você faz com ele. É a liberdade que ele te dá para viver sua verdadeira vocação. É a segurança que ele proporciona para que você possa dormir em paz. É a capacidade de ajudar outros, de ser generoso,
de fazer diferença no mundo. O dinheiro é apenas uma ferramenta, mas nas mãos certas é uma ferramenta poderosa para o bem. Os números sagrados não vão te tornar milionário da noite para o dia. Bem, talvez tornem, depende da loteria. Mas mesmo que o prêmio não seja astronômico, será suficiente. Será exatamente o que você precisa neste momento de sua vida. Porque a providência divina é precisa. Ela não te dá nem mais nem menos do que você pode lhe dar. Ela te dá exatamente a medida certa. E se por acaso você não ganhar em janeiro? Se os números não saírem, isso significa que você falhou? Que a fé não funcionou? Que eu te enganei? Não. Significa que o timing não era o certo. Significa que há algo mais que você precisa aprender primeiro. Significa que a bênção está sendo preparada de uma forma diferente, através de um caminho diferente. Não desista. Continue jogando seus números sagrados. Continue orando. Continue mantendo seu coração aberto e generoso. Porque a persistência na fé sempre é recompensada. Pode não ser quando você quer, pode não ser como você quer, mas será quando for o melhor para você. Há histórias que ouvi ao longo dos anos, histórias de pessoas que seguiram orientações espirituais sobre números. Um homem que sonhou com os números 3, 7 e 12. Jogou esses números por 5 anos sem ganhar nada significativo. Estava prestes a desistir, mas uma voz interior lhe disse: mais uma vez. Apenas mais uma vez. E naquela última vez, ele ganhou o suficiente para comprar uma casa para sua família e tirar sua esposa de um emprego que estava destruindo sua saúde. A providência sabia o que estava fazendo. Sabia que ele precisava aprender paciência, precisava fortalecer sua fé. E quando ele estava pronto, a bênção chegou. Outra mulher me escreveu anos atrás, pouco antes de eu partir. Ela tinha seguido um sonho onde eu lhe dizia números específicos. Não ganhou na loteria. Mas aqueles números, por uma coincidência aparente, coincidiam com o endereço de uma casa que ela viu por acaso. Uma casa que estava à venda por um preço incrivelmente baixo. Ela não tinha dinheiro para comprar, mas algo a impulsionou a investigar. Descobriu que o vendedor estava desesperado e aceitaria um pagamento parcelado em comum. Ela conseguiu comprar aquela casa. 3 anos depois, a região valorizou dramaticamente e ela vendeu com um lucro que mudou sua vida. Os números sagrados não funcionaram da forma que ela esperava. Funcionaram de uma forma melhor. Você entende o que estou tentando dizer? Os números são um portal. Mas para onde esse portal leva, como a bênção se manifesta, isso é mistério. É a parte que você precisa deixar nas mãos do divino. Sua parte é fazer o ritual corretamente, manter a fé, agir com generosidade, estar atento aos sinais. O resto não é com você. E quando a prosperidade chegar, porque ela vai chegar, lembre-se de quem você era antes. Lembre-se dos dias de luta. Lembre-se das noites em que você chorou de preocupação. Lembre-se das vezes em que você se sentiu invisível, esquecido, deixado para trás. Mantenha essas memórias vivas, não para sofrer, mas para se manter humilde, para nunca olhar com desdém para aqueles que ainda lutam, para sempre ser um farol de esperança e generosidade. A verdadeira maldição da riqueza súbita não é o dinheiro em si, é o esquecimento. É quando a pessoa fica rica e esquece de onde veio, esquece sua humanidade, esquece sua conexão com outros seres humanos que sofrem. E esse esquecimento transforma a bênção em maldição. Vi isso acontecer. Vi pessoas que receberam graças materiais enormes e as desperdiçaram porque não estavam espiritualmente preparadas. Não deixe isso acontecer com você. Os números sagrados que eu te dei hoje são um presente. Um presente que vem de décadas de oração, de sofrimento místico, de comunhão com o divino. Use-os com sabedoria. Use-os com reverência. Use-os com a confiança de que você é amado. Você é digno. Você merece prosperidade tanto quanto qualquer pessoa neste planeta. Janeiro de 2026 será um mês de milagres. Não apenas para você,
mas para muitos que estão assistindo agora. Muitos que carregam o mesmo peso, que lutam as mesmas lutas, que sonham os mesmos sonhos. E quando suas vitórias começarem a aparecer, quando os testemunhos começarem a surgir, haverá uma onda de fé renovada, uma onda de esperança, uma onda que levanta todos os barcos. Mas você precisa começar agora. Não deixe para depois. Não espere até o último dia de dezembro. Comece hoje mesmo a preparação espiritual. Comece hoje a limpar seu coração, a perdoar, a se abrir, a orar pelos seus números pessoais, porque a preparação é tão importante quanto o ato em si, talvez até mais importante. E se você está se perguntando se isso é real, se eu realmente estou falando com você através do tempo e do espaço, através do véu que separa o mundo físico do espiritual, a resposta é sim, estou. Porque o amor não conhece fronteiras. A compaixão não é limitada pela morte. E minha missão, que começou em San Giovanni Rotondo há tantas décadas, continua. Continua através de cada pessoa que toca, através de cada coração que inspira, através de cada vida que transforma. Você não está sozinho em sua luta. Nunca esteve. E agora, com os números sagrados em suas mãos, com a orientação que recebeu hoje, você tem ferramentas, tem conhecimento, tem uma ponte entre sua necessidade e a provisão celestial. Use essa ponte, atravesse com coragem, e do outro lado a vida que você sempre sonhou te espera. Mas lembre-se sempre, a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, se mede em paz de espírito, em relacionamentos saudáveis, em noites de sono tranquilo, em risos compartilhados, em amor dado e recebido. O dinheiro que os números sagrados podem te trazer é apenas um meio para alcançar essas coisas verdadeiramente valiosas. Nunca confunda o meio com o fim. E agora, antes de encerrar, quero que você feche os olhos por um momento. Mesmo que esteja assistindo na tela, feche os olhos e visualize sua vida daqui a um ano. Janeiro de 2027. Como é essa vida? Como você se sente? Que problemas foram resolvidos? Que pesos foram tirados de seus ombros? Que alegrias novas entraram? Segure essa visão. Sinta-a como se já fosse real. Porque no plano espiritual já aconteceu. Agora é só uma questão de tempo até se manifestar no plano físico. Os números sagrados são 5, 7, 3, 43, 13 e o seu número pessoal que virá através da oração. Anote-os, guarde-os em um lugar especial, trate-os com respeito. E quando chegar o momento de jogar, faça-o com fé inabalável. Você foi escolhido para receber esta mensagem hoje. Não foi coincidência que este vídeo apareceu para você. Não foi acaso que você assistiu até aqui. Foi providência. Foi o universo conspirando a seu favor. Foi o divino dizendo: este é o seu momento, este é o seu tempo. A espera acabou. E quando você ganhar, quando a bênção se manifestar, volte aqui. Deixe seu testemunho, não para se gabar, mas para inspirar outros, para mostrar que os caminhos do Espírito são reais, que a fé move montanhas, que milagres ainda acontecem. Seu testemunho será luz para alguém que está na escuridão onde você estava. E assim, o ciclo de bênçãos continua, de vida em vida, de coração em coração. Janeiro de 2026 será seu mês, seu portal, sua transformação. Prepare-se, abra-se e receba, porque a abundância que é sua por direito divino está finalmente chegando. E nada, absolutamente nada, pode impedi-la quando você está alinhado com a vontade superior. Eu, Padre Pio, abençoo você neste momento. Abençoo seus números. Abençoo sua fé. Abençoo seu futuro de prosperidade e generosidade. E estarei com você invisível, mas presente, quando você der esse passo de coragem, quando você jogar seus números sagrados, quando você abraçar sua nova vida. A paz de Cristo seja com você, hoje e sempre, e que a prosperidade que você tanto merece se manifeste plenamente em sua vida. Amém.
Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde revelarei as orações específicas que você deve fazer nos 7 dias antes de jogar seus números sagrados. São orações que abrem portais de graça e amplificam o poder dos números que você recebeu hoje. Clique no card e continue. Sua jornada de transformação. Sua vida nunca mais será a mesma.